Na década de 40 e seu professor, assim, o cara que mais ou menos criou ela, foi um sociólogo que já era falecido, sociólogo e economista, Max Weber, já era falecido e teve as ideias que foram criadas na teoria da burocracia. As origens, ela tinha 4 aspectos. Vim para derrubar. Ela veio para derrubar a fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e a teoria das relações humanas. Porque elas tiveram Elas eram contraditórias, mas não tinham um tema organizacional global. A teoria da burocracia veio justamente para isso, para ter uma organização global e ter aqueles níveis hierárquicos que a gente já viu. Teve também o segundo aspecto, a necessidade de um modelo de organização que foi capaz de caracterizar as variáveis envolvidas como os comportamentos das pessoas e da empresa em si. E o crescente também da complexidade do trabalho, porque as fábricas começaram a ter mais gente e estavam mais ou menos sem um líder, sem uma pessoa que pudesse ter a burocracia em si para fazer todo mundo andar no mesmo barco para ter o mesmo fim, que era lucro para a empresa, que isso existe até hoje. E o quarto aspecto, o ressurgimento da sociologia, da burocracia através do trabalho do seu criador, que tenta aplicar na prática as bases da teoria. As origens foram... Não, as origens não. Aí ele também fala dos tipos de sociedades, que eram 3. Sociedade tradicional, sociedade tradicional, carismática, ilegal ou burocrática. A tradicional era mais patriarcal, que vinha de clãs, tribos indígenas e da própria família, onde tem o líder e você segue as ordens daquele líder. Já vem da antiguidade, das tribos de homens lá de não sei quantos anos atrás. Também do próprio feudalismo. Porque você também na era feudal, você não tinha os senhores de terra, então as pessoas, como os filhos que nasciam, os primogênitos, né, com direito, herdavam aquela terra e eram considerados senhores também. Herdavam a mesma patriarca. Exato. O carismático, que é o quê? A personalística mística e arbitrária, como grupos revolucionários, políticos e nações em revolução. Essa parte eu não entendi porque o carismático tem grupos políticos em revolução. Porque normalmente quando você vai liderar qualquer movimento que seja em massa, não é? Ou você tem que ter um carisma. Você precisa ter a sua forma de abordar as pessoas para que as pessoas sigam as suas ideias. Precisa ser uma forma diferente. Você precisa despertar essas pessoas, não é? O interesse por seguir as suas ideias. Então, normalmente, nessas questões mais revolucionárias ou de tentar luta de classes, disputa de poder, presidência, se você pensar que situações dessas são mais revolucionárias, requer sempre uma pessoa com um carisma especial, que vai chegar lá e vai desenvolver as ideias e vai dizer que está errado por isso, por isso. Então, o discurso dela é um discurso que é mais moldado e voltado para o interesse dela, não é? Em querer que aquela ideia dela aconteça e se concretize. Então, as pessoas que vão se identificar com essa ideia, não é? Vão aderir naturalmente, mas também esse tipo de discurso que vai ser desse líder carismático, né? Dessa pessoa que vai estar à frente, já vai ter, tipo, eu nem posso dizer se é um quê muito de manipulação, mas é um discurso tão pronto e ele faz tanto você acreditar nas ideias dele que você acaba por entrar, né, por conta daquilo que ele está defendendo, né, da forma como ele coloca para o público. É mais ou menos como a mídia, que tipo, tem vamos dizer, em relação à televisão, tem a Globo, Record, e tipo assim, no top do patamar está a Globo. E muita gente acredita no que a Globo diz E esquece as outras. E muitas vezes a informação correta está nas outras emissoras e não na Rede Globo, né? Tem a sociedade também legal, racional e burocrática.
que prega a racionalidade e meio dos objetivos, como estados modernos e grandes empresas. Falar também agora dos tipos de autoridades, que são tradicional, que é mais ou menos a mesma coisa da sociedade tradicional. A autoridade tradicional é o quê? É aquele presidente carrasco que é o que ele pensa, é o que ele quer e cumpre. E foi o que ele herdou, né? Foi o que já veio já lá de trás. A carismática, que é aquele cara que sabe ouvir, que sabe falar, como eu tinha dito na outra apresentação, aquele cara que sabe falar de um jeito que as pessoas sentem prazer em ajudar ele, tanto como ele sente prazer em ajudar as pessoas. Uma via de mão dupla. E a legal, racional, burocrática, que é mais ou menos a relação impessoal, informal, assim, como colega de trabalho, mais ou menos, nesse sentido. Não é uma relação muito... A autoridade burocrática? A autoridade é burocrática. Não, a autoridade burocrática, ela tem a ver com o mérito. Com a meritocracia, né? Você alcançar um lugar e você, por direito, por ter um mérito de alcançar aquele lugar, então você tem a sua autoridade. Ou seja, a sua autoridade é quase imposta por uma coisa que você lutou, ou seja, um lugar que você conquistou. Então você tem o mérito de estar ali, tem competência para estar ali, então as pessoas devem obediência a você, porque seu cargo, né, tem autoridade para isso. Tem também, ele falou de mais... Os 3 fatores para o desenvolvimento da burocracia. Para o desenvolvimento da economia monetária, como a moeda, o desenvolvimento da moeda e o lugar de remuneração em espécie, em dinheiro, porque como acontecia antigamente, que tinha que ganhar, na história mesmo, eu acredito que tinha gente que ganhava sal, ganhava alguns carne, alguma coisa que pudesse comer e não o dinheiro em si para comprar. Não existia esse mercado de dinheiro antigamente. O crescimento qualitativo das tarefas administrativas. O Estado moderno, apenas um burocrático de organização poderia arcar com a enorme complexidade do tamanho das tarefas. Mais ou menos assim, teve que acontecer esse crescimento quantitativo e qualitativo, porque tinham que ter pessoas para ter a responsabilidade daquela tarefa, porque estava crescendo muito a complexidade da tarefa, estava ficando só uma pessoa responsável por tudo e tiveram que mais ou menos dividir. Tipo, como tem hoje empresas que tem o diretor geral e os subgerentes ou subdiretores, cada um é responsável por uma área, não como era antigamente, que era só uma pessoa que era responsável por tudo e a partir dela ela podia tomar decisões que não eram um abrangente com tudo. Tem também a superioridade técnica do modelo burocrático. A força autônoma interna para impor sua prevalência, a razão decisiva da superioridade e a organização burocrática foi sua superioridade técnica sobre qualquer outra forma de organização. É mais ou menos assim, ele teve que, pelo que eu entendi, ele teve que qualificar as pessoas mais ou menos para um treino técnico, para aquelas pessoas poderem seguir para onde a empresa queria. Para ter um fundamento, um meio final, mais ou menos. Um produto final para ser produzido ou vendido. Isso quer dizer esse objetivo, certo? A superioridade técnica do modelo burocrático, em termos de eficiência. Pronto, tem a ver também com a parte de você designar os papéis e as funções, né? Quando você faz a descrição dos cargos, as funções, você tem que traçar um determinado perfil, não é? Que são os perfis que são quem teria a competência ideal para poder exercer esse cargo. Teriam as competências técnicas, as qualificações, não é? Os próprios traços de personalidade que também seriam decisivos para que as pessoas pudessem atuar nessas empresas em determinados cargos, em cargos específicos. Então, essa superioridade técnica, ela vai dizer isso. Como é na burocracia, não é? Como ele defende, que você tem que ter, você vai passar por um processo de seleção, e que você vai entrar para determinado cargo, e para desempenhar determinadas funções,
você é um grande especialista naquela função e naquela área. Você tem um grande conhecimento, né? Você tem competências técnicas, você está altamente qualificado se você passa nessa seleção. Então, por isso só, você já tem essa superioridade técnica, não é? Porque você passa a ser a autoridade daquela função. Pronto. É mais ou menos como assim, um mecanismo. Só quem pode mexer ali é ele, porque ele tem conhecimento técnico daquilo ali. É mais ou menos nesse sentido. Exato. Ele vai dizer isso, né? Ele vai, e depois essa questão da superioridade técnica vai passar por outros princípios aí que acho que provavelmente as colegas de vocês, as suas colegas devem começar a tocar nesse assunto. Mas a superioridade técnica é mais relacionada a isso, tem a ver com a especificidade, né? A especialização da função. A especialidade da função. Exato.